Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Bom dia, amados amigos e irmãos aqui presentes Están allá en Puerto Rico, e também en aos que Venezuela estão lá em Porto Rico, na Venezuela, y demás países de la América Latina, nos demais países da América Latina, do Norteamérica Caribe, da América do Norte y otros países. e de outros países. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, les sean concedidas. Que as bênçãos de otorgadas Cristo, o anjo do pacto, sejam a cada uno de ustedes, concedidas, ministros, outorgadas a e cada um de congregações vocês, ministros que están conectados e congregações en esta mañana que nesta manhã con esta estão transmisión. conectados com esta transmissão. Es para mí una bendición y Para privilegio mim, grande é uma bênção e grande privilégio ustedes estar com en esta vocês ocasión. nesta ocasião. Para esta ocasión estaremos leyendo Para en hoje, Apocalipsis o Revelación, capítulo 21, estaremos versos lendo no adelante, Apocalipse ou na Revelação, dice capítulo 21, versículos 1 até o 8, e diz da seguinte maneira: vi un cielo nuevo y una tierra E nueva, vi um novo céu e uma nova porque el terra, primer cielo y la primera porque tierra já o primeiro céu pasaron e a primeira terra y el mar passaram, ya no existía más. e o mar já não Yo, Juan, existe. vi la santa ciudad, la nueva E eu, Jerusalén, João, vi a santa descender del cidade, cielo, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, como una adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. y oí una gran voz del cielo que decía: E eu vi uma grande voz "He do aquí el céu que tabernáculo de dizia: Dios con los hombres, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, y él morará con ellos, pois com eles habitará. y ellos serán su pueblo, Eles serão y o Dios seu mismo povo, estará con ellos, e o mesmo Deus como estará su com Deus. eles, e será o seu enjugará Deus. Dios toda lágrima de los ojos de ellos, E Deus limpará de seus já olhos não toda haverá lágrima, muerte, e não haverá mais ni morte, habrá más llanto, nem pranto, ni clamor, nem clamor, ni dolor, nem dor, porque las primeras porque cosas já pasaron. as primeiras coisas são passadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: E o que estava sentado He aqui, sobre yo o hago trono nuevas disse: todas las cosas. Eis que faço novas Me todas as coisas. E disse-me: Escribe, Escreve, porque estas palabras son fieles porque y estas verdaderas. palavras são verdadeiras dijo, e fiéis. Hecho está. E disse-me mais: Está Yo soy el cumprido. alfa, Eu sou o Alfa e o Ômega, el principio y o el fin. princípio e o fim. Al que tuviere sed, A quem quer yo que le daré tiver sede, gratuitamente de la fuente del de agua graça lhe de la darei, vida. da fonte da água que da venciere, vida. Quem vencer, Heredará todas las cosas. herdará todas as Y yo seré coisas, su Dios, e eu serei ele será seu meu Deus, e ele será meu filho. pero los cobardes e incrédulos, Mas quanto aos abomináveis tímidos, e aos homicidas, incrédulos, aos los abomináveis, fornicarios e aos hechiceros, homicidas, aos los fornicadores, idólatras, aos e todos os feiticeiros, aos todos os idólatras mentirosos, e a todos os tendrán su mentirosos, en el lago que a arde sua con fuego y parte azufre, será no lago que que es arde com la fogo segunda muerte. e enxofre, o que é a Dios segunda bendiga nuestras morte. almas con su palabra Que y nos Deus permita abençoe as nossas almas com a entender. sua palavra e nos permita Nuestro tema entender. para esta ocasión es la nueva O nosso tema Jerusalém. para esta ocasião é la Jerusalén celestial, a Nova Jerusalém. de la cual el apóstol Pablo también A habla Jerusalém Celestial, da qual o apóstolo en Paulo Hebreos capítulo também falou na 11, carta aos Hebreus, nos capítulos 11 e 12. por ejemplo, en el capítulo Por exemplo, 11 de no Hebreos, capítulo 11 da carta aos Hebreus,
nos dice, capítulo 12 nos falando de Abraão, ele nos 11 disse, de Hebreo, corrijo, nos dice, hablando de Abraham, dice, por lo cual también por isso uno, também de um, ya casi muerto, e esse já salieron las amortecido, estrellas del cielo, en multitud, descenderam tantos e em como la multidão, arena como as innumerable estrelas do céu, que está e como a areia inumerável que está na praia do mar. conforme la fe, murieron Todos estos estes morreram na sin haber fé, recibido la promesa, sem lo terem prometido, recebido sino as mirándolo de promessas, lejos, y mas creyendo, vendo-as de longe e y crendo-as, saludándolo, y confesando e que eran abraçando-as, extranjeros confessaram y peregrinos que sobre eram la tierra, estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Uma cidade, a Nova Jerusalém, que Deus ha preparado para os que le amam, para os que creem em Ele, que é a cidade que Deus preparou para aqueles que o amam, para os que creiam nele e o seguem conforme o seu programa correspondente ao tempo que lhes corresponde viver. Isto é uma grande bênção que Deus tem, uma pátria, uma cidade para todos os crentes nele, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, como nos diz no Apocalipse capítulo 21, versículos 23 ao 25. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam. Vou ler de novo. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É uma cidade para todos os crentes em Cristo, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, que são os que escutariam o Evangelho de Cristo, o receberiam como Salvador, seriam batizados na água em seu nome. Cristo os batizaria com Espírito Santo e fogo e produziria o novo nascimento neles. Nasceriam no reino de Deus como membros da cidade celestial, a Nova Jerusalém. Também os escolhidos do Antigo Testamento estarão ali, como os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Todos eles estarão vivendo eternamente, conforme o programa divino. Todos nós queremos chegar a essa cidade, a cidade de Deus, a Jerusalém,
celestial. Esta cidade estará na terra depois do reino milenar do Messias. Portanto, faltam 1000 e alguns anos para que esta cidade esteja colocada neste planeta Terra com os seus habitantes. E será depois do juízo final. Porém, antes, tem grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo, conforme ao programa de Deus correspondente a este tempo final. Estamos no tempo final, onde as Escrituras, que correspondem ao nosso tempo, estão se cumprindo. Todas essas promessas, todas essas profecias do tempo final, estão se cumprindo gradualmente, cada uma no seu devido tempo, pelo qual cada pessoa está chamada por Deus, por meio do Espírito de Deus, a estar dentro do programa divino correspondente ao nosso tempo. Há uma cidade, a Nova Jerusalém, na qual viveremos por toda a eternidade. Portanto, os do nosso tempo que estarão lá ocuparão seu lugar no corpo místico de Cristo, assim como os crentes de eras passadas o ocuparam, os quais também estarão nessa cidade, na cidade de Deus, na cidade celestial, a Nova Jerusalém, na qual todos nós chegaremos para viver por toda a eternidade. E isso será regressando ao Éden. Isso será regressando à vida eterna fisicamente, com corpos eternos e glorificados. Nessa cidade, o Messias príncipe estará sentado no trono. Essa cidade não terá necessidade de sol nem de lua, porque a Escritura diz que a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Haverá nações também neste planeta Terra que levarão a sua glória, as suas ofertas e os seus dízimos a esta cidade. Diz que nessa cidade não entrará nada imundo ou que faça abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esta é a cidade que Cristo prepara para todos os crentes nele. Os cidadãos dessa cidade viveram na terra e depois do reino milenar, eles virão do céu à terra para viverem nessa cidade. E o planeta Terra se converterá na capital do universo. E esta cidade se convertirá em la capital. Esta cidade se converterá na capital do planeta Terra e do universo completo. E o planeta Terra se converterá no Distrito Federal do universo completo.
É o planeta para Deus morar por toda a eternidade, com todos os seus filhos, com a sua família. Haverá anjos também, porque daí se administrará o universo completo. O território que ocupará será muito grande. E a cidade em si nos diz que em termos aqui de medida de milhas será 1.500 milhas. Em milhas terá 1.500 milhas de cada lado. 4 lados. E terá 4 lados. Portanto, a sua circunferência será aproximadamente de 6.000 milhas. Uma cidade muito grande que Deus ha preparado. Uma cidade muito grande que Deus preparou para todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, na qual Deus viverá com toda a sua família, com todos os seus filhos. Aí também estará o Messias Príncipe. Portanto, vejam que nos diz que nesta cidade não haverá templo. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Será a cidade mais gloriosa que alguma vez já existiu no universo. Será a cidade de Deus. Também estará no território que hoje chamam a terra de Israel. E também estará ocupará o território que hoje chamam de a terra de Israel. Porém, ocupará um território muito grande, mais do que o território que Israel tem atualmente. Depois do reino milenar para a eternidade, a terra será purificada pelo fogo e o mar já não existirá mais. Portanto, na eternidade haverá mais território para habitar. Haverá lagos, rios e assim por diante. Mas já não existirá mais o mar. Atualmente, o território que o mar ocupa é maior do que a parte seca. Assim que a parte seca se estenderá a todos esses territórios, onde o mar desaparecerá e, consequentemente, parte desse território corresponderá a essa nova Jerusalém, a essa nova cidade. Não será a cidade atual de Jerusalém, mas a nova Jerusalém. Por meio dos vulcões, surgirá do coração da terra um monte onde estarão os habitantes dessa cidade. E, consequentemente, será a cidade mais importante do planeta Terra e do universo completo. De alto tiene também 1.500 milhas de alto. E terá também 1.500 milhas de altura. Isso passará das nuvens. Se verá de todos os territórios. De todos os territórios. Se verá a sua luz. Assim como de diferentes territórios se pode ver o sol. Assim como de diferentes territórios se pode ver o sol.
resplandeciendo e se verá Nova Jerusalém resplandecendo con la presencia de com Dios a presença en la cúspide de esa ciudad. de Deus no topo dessa Será en cidade. forma de pirámide Será na forma de pirâmide y la parte alta e a será parte alta el trono de será o Dios. trono de Deus. A esa ciudad es que Dios llevará para toda la eternidad a todos los creyentes Para essa en cidade él. é que Deus Será nacido levará de nuevo todos en el os tiempo que les crentes ha nele tocado vivir. para toda a eternidade, os quais Portanto, terão nascido de novo no tempo em que lhes vivimos en esta correspondeu tierra viver. como peregrinos, Portanto, vivemos nessa terra como como peregrinos, como forasteiros, esperando esperando a Jerusalém celestial. cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, es bautizado en agua en su nombre y Quando nace uma de pessoa nuevo, recebe Cristo recibe el como Espíritu Santo y nace de Salvador, nuevo, é batizada na água no seu nascido nome, recebe o Espírito essa Santo e nasce de novo, es nasceu nessa miembro de cidade, esa ciudad. é membro dessa E cidade En esa ciudad e estará nessa cuando cidade esté quando en la tierra. essa cidade estiver cidade. na terra. Mientras tanto, Enquanto están isso, naciendo os cidadãos los dessa ciudadanos de esa cidade ciudad, como dice estão nascendo, la Escritura, como a Escritura diz, em Filipenses, no capítulo 3, 13, versículos 20 e 21, al 20 al 21, donde onde dice São Paulo San disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, de era em era, milhões de cidadãos dessa cidade celestial, da Nova Jerusalém, estiveram nascendo. Os que habitarão essa cidade estiveram nascendo de etapa em etapa, de era em era, e vão ao céu, ao paraíso, à sexta dimensão quando morrem. Mas em algum dia estarão nessa cidade eterna, que o Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, mostram. Aí passaremos a vida eterna com o Senhor. Aí passaremos a vida eterna com o Senhor. Que os creyentes em Cristo são reis e sacerdotes. A Escritura diz que os crentes em Cristo são reis e sacerdotes, os quais foram lavados com o sangue de Cristo, ou seja, que são da ordem sacerdotal de Melquisedeque, porque Melquisedeque é Deus, o qual se manifestou a Abraão no corpo teofânico, no capítulo 14 do Gênesis, e lhe deu pão e vinho, e que é o rei de Salém. Ele é o rei. Deus estará na Nova Jerusalém, quando estiver estabelecida nesta terra. E os seus filhos, que por meio de Cristo, o Messias, nascem no reino de Deus, também são sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Também são reis e são juízes dessa ordem celestial da Nova Jerusalém. Assim como Deus é o juiz de toda a terra e colocou o Messias príncipe como juiz dos vivos e dos mortos.
E o poder judiciário celestial dessa ordem de Melquisedeque tem como juiz ao Messias príncipe com o seu gabinete, que são todos os crentes nele de todas as eras, juntamente com os mensageiros que formariam a parte da Corte Suprema dessa ordem judiciária celestial. A Corte Suprema em diferentes países está composta de 7 membros, em outros de 8. E talvez em outros com mais magistrados ou juízes supremos. Nós já vimos como vai funcionar a Corte de Cristo. Será como ele estabeleceu. Ele disse aos apóstolos: vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, que são os juízes que estarão nas 12 portas da Nova Jerusalém. É um programa divino que está sendo executado e culminará com a cidade da Nova Jerusalém Celestial sendo estabelecida na terra com todos os seus habitantes, que são os crentes em Cristo. Cristo e os anjos correspondentes, que também estarão com Deus, caminhando entre nós nessa cidade, entre a sua família, seus filhos e suas filhas. Portanto, se alguma pessoa ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nestes momentos, para que Cristo lhe receba e algum dia, depois do reino milenar, possa estar vivendo por toda a eternidade nessa cidade, a Nova Jerusalém. Aí é que culminará todo o programa de salvação, todos sendo restaurados à vida eterna, na cidade eterna, vivendo com Deus, o eterno, entre nós. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo. Podem continuar vindo aos pés de Cristo lá em Porto Rico, na Venezuela, na Colômbia, no Paraguai, no Peru, no Equador, na Argentina, no Uruguai, no México, no Panamá, em El Salvador, em Costa Rica e nos demais países que nesta ocasião estão escutando a palavra do Senhor, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, lhe batize com Espírito Santo e fogo, depois de serem batizados na água no seu nome. E assim o seu nome fique confirmado, para estar na cidade celestial, a Nova Jerusalém, e viver por toda a eternidade. Vamos orar para que Cristo lhes receba no seu reino nesta ocasião. Vamos ficar em pé com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados em todos os países e aqui para a oração por todos que estão vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai celestial, eu te peço que recebas todas estas pessoas
que estão vindo aos pés de En nombre del Cristo, Señor Jesucristo. recebas no teu reino, Y ahora, no nome do Senhor por Jesus medio de esta Cristo. oración, los que han venido E a agora os que Cristo, vieram nuestro aos pés Salvador, de Cristo, o nosso Salvador, Senhor repitam Jesus comigo Cristo, esta oração. escuché la predicación de tu evangelio, Senhor Jesus y Cristo, nació tu fe en mi corazón. eu escutei Creo a en ti pregação con do toda teu mi alma. evangelho e a tua Creo fé en tu primera venida, nasceu no meu coração. como Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda como sacrifício da muriendo en la cruz expiação, del Calvario. morrendo na cruz do Calvário Creo en pelos tu nombre nossos como el único pecados. nombre, E para os creio no filhos teu dos nome como o homens em único que nome podemos debaixo do céu, ser salvos. dado aos homens em que podemos ser salvos. Escuché la predicación de tu Escutei a evangelio, pregação nació do tu fe teu evangelho. en mí. A tua fé nasceu em Creo mim. en ti con toda mi alma. Creio em ti com toda a minha alma. Doy testimonio público de mi Dou fe en ti. testemunho público Te da minha recibo fé em como mi ti único y e te suficiente recebo Salvador. como meu único e Te ruego suficiente perdones Salvador. mis pecados y con tu Rogo-te sangre me que limpies de todo perdoes pecado, os meus que pecados, me bautices que me con el limpes Espíritu de Santo todo y fuego. pecado com teu Ruego sangue, que yo sea que me bautizado en batizes tu com nombre Espírito Santo e y fogo, produzcas en mí depois que seja batizado na água no teu nome, con toda mi alma. e que produzas um novo nascimento em mim. De quien sea la gloria y la honra Eu por los creio siglos com de los toda a siglos. minha alma Amén. e te rogo isso no teu nome eterno e glorioso, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. ¿Cuándo me Amém. pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón. Vocês agora me perguntarão bien pueden quando ser podem me bautizados batizar. y que Cristo les Porquanto bautice vocês creram em com Cristo de Espírito todo o Santo e coração, fogo, e podem ser produzcam batizados. em Que novo Cristo nascimento. lhes batize com Espírito Y Santo e nos fogo, nos produz um novo continuaremos nascimento em viendo vocês. eternamente en el reino E de continuaremos nos vendo Nós eternamente no reino de Dios, en la Deus. nueva Jerusalén, Nós nos veremos La na cidade. Nova Jerusalém, na para cidade, vivir eternamente. para vivermos eternamente com Deus. Que Dios les bendiga y les guarde. Y continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones. Que Deus lhes abençoe e de guarde, Salvador. que continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, Para nosso ser Salvador. bautizados en agua E o en ministro nombre onde vocês se encontrem del Señor Jesucristo. lhes indicará Puede como con fazer ustedes para se batizarem na água no al nome do ministro Senhor allá en Jesus Puerto Cristo. Rico, Deixo José com Benjamin vocês Pérez, e em o cada ministro país do José ministro Benjamin Pérez, lá em Porto Rico, correspondiente, e em cada congregação, país dejo al e ministro em cada correspondiente congregação, para que deixo o les ministro indique correspondente a los que para reciben que a Cristo indique como aos que Salvador y receberam Salvación, Cristo como Salvador nessa como ocasião, hacer para ser bautizados como en fazer agua en para el se nombre batizarem na do água Senhor Jesus nesses Cristo. próximos momentos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Y Que continúen Deus lhes pasando abençoe e guarde, una tarde que continuem desfrutando um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo, Salvador. o nosso Salvador. Mis saludos desde acá. Minhas saudações a todos daqui de Jerusalém. Que Deus lhes abençoe e guarde, Nos veremos e nos veremos en nueva por Jerusalém, toda a por eternidade toda la na Nova eternidad. Jerusalém.